Fala galera, vamos trabalhar essa parte de qualidade de funções e paridade de funções. É um assunto que muitos professores evitam até de abordar, porque não é um dos assuntos mais famosos que a gente pode falar assim, de aplicabilidade, e algumas pessoas ignoram. Por exemplo, muita gente ignorou em 2016 e pingou no PPL. Então, para quem fez valendo o PPL na segunda aplicação, se deparou com qualidade de função. Então, o Enem mostrou assim, pode cair qualquer coisa, beleza? Em faculdade de São Paulo é muito presente, então você pode tratar de INSPER, GV, FUVEST, Unicamp, é possível muita presença disso. E quando a gente fala, por exemplo, de situações como Pernambuco, aqui talvez eu olhe mais um pouquinho dessa, nesse modelo, é a Católica. Talvez não, aqui certamente isso. Então, primeiro, quando é que uma função tem qualidade? Nem toda função tem qualidade. Então, se ela não tiver qualidade, é uma função qualquer, tá? Essa qualidade a gente pode subdividir em injetora, sobrejetora e bijetora, beleza? Facilmente, o que é que acontece? Quando é que uma função é chamada de injetora, numa linguagem bem popular, é quando os elementos no conjunto de partida mandarem cada elemento do conjunto de partida mandar uma única flecha para lugares diferentes. Por exemplo, quando você olha nesse exemplo 1, observa que x1, x2 e x3, essa primeira relação aqui é uma função. Por que é uma função, Kenji? Porque para ser uma função, o que é necessário? Cada elemento do conjunto de partida tem que mandar uma única flecha. Isso está ocorrendo. Então, é uma função, sim. E pelo fato de, veja que a imagem de x1 é o f de x1, a imagem de x2 é o f de x2, e a imagem de x3 é o f de x3. Veja que x1, x2 e x3, que são elementos diferentes, estão mandando flash para lugares diferentes. E quando isso ocorre, é isso que caracteriza a função ser chamada de injetora, ou como alguns preferem, injetiva. O item 2, observa que também eu poderia dizer que o item 2 é uma função. Eu poderia dizer que é uma função G, tá? E observa que é uma função. Por quê? Para ser função, se você lembrar, cada elemento do conjunto de partida tem que mandar uma única flecha. Isso está acontecendo, tá? E o que é que acontece? A imagem do A é o E, a imagem do B é o F, a imagem do C é o G. Você está tendo 3 elementos diferentes, mandando flechas para lugares diferentes. Então isso é o que acontece em uma função injetora, ou injetiva, se assim você preferir. Então tanto o item 1 quanto o item 2 são exemplos de funções injetoras ou injetivas. Já o item 3, observa que também é um caso de função, posso chamar de uma função H, que cada elemento do conjunto de partida manda uma única flecha, mas nesse caso não é injetora. Por que não, Kenji? Porque observa que V e Z estão tendo a mesma imagem R, ó. Então, elementos diferentes têm que ter imagens diferentes. Então, uma função é chamada de injetora. Se eu tenho 2 elementos diferentes do domínio, então as imagens deles serão diferentes. Beleza? Ou então, se eu tenho 2 imagens iguais, é que são provenientes de domínios iguais. Então, ter feito aqui a primeira injetora, a segunda também é injetora, a terceira não é injetora. Beleza? Seguindo essa ideia aí, a gente pode falar sobre seu gráfico. Então, o que é que acontece no seu gráfico? Quando você olha o gráfico e ele não especifica de uma função, então a gente está tratando do domínio dos reais, tá certo? Então eu estou olhando todo o eixo X. Quando é que uma função vai ser injetora, né? Quando cada elemento de X diferente tiver uma imagem diferente. Então se você comparar aqui, ó, quaisquer 2 valores de X diferentes terão Y diferentes. Quaisquer 2 valores de X diferentes
terão y diferentes. É o que caracteriza uma função sem injetora. Quer um truque? O que é que a gente faz? A gente olha para o contradomínio, ou seja, para o eixo y, e traça retas horizontais. Se eu traçar retas horizontais durante esse contradomínio, tá claro para você que cada reta rosa vai cortar meu gráfico, que é a reta vermelha, em um só ponto? Cada reta rosa vai cortar meu gráfico vermelho em um só ponto. Moral da história: significa que cada valor de y só tem uma imagem. Então, uma forma de você analisar se uma função é injetora é você olhar o contradomínio e traçar retas horizontais. Se cada reta horizontal só cortar meu gráfico em um único ponto, essa função sim é injetora ou injetiva. Olha o exemplo 2. O exemplo 2, mais uma vez, se ele não especifica o contradomínio, o eixo y, conjunto de chegada, todos os reais, e qualquer reta horizontal que eu trace aqui vai cortar minha curva vermelha em um só ponto. Então, mais uma vez, isso é o que caracteriza a função ser injetora ou injetiva. Diferentemente do caso 3, ó. Se eu olhar aqui meu contradomínio, que é o conjunto y, conjunto dos reais, se eu traçar retas horizontais, vai existir a possibilidade de uma reta horizontal. Observa agora, destacando aqui de preto, cortando meu gráfico em mais de um ponto. Se a minha reta horizontal corta meu gráfico em mais de um ponto, essa função não é injetora, porque é como se nós tivéssemos dois valores de x diferentes, ó. Olha o ponto A. Deixa eu apagar aqui. É como se nós tivéssemos dois valores de x diferentes com o mesmo y. Então é como se eu tivesse um x1 e um x2 mandando flecha para o mesmo y. Então isso não caracteriza uma função injetora. Então esse item aqui realmente, o item 3, não é injetiva. Uma dica de você matar logo de cara: se ele não restringe contradomínio e se você verifica um movimento de vai e vem, descendo e subindo, ou subindo e descendo, possível 99% das vezes ela não vai ser injetora. Se não há restrição, ela não seria injetora. Beleza? Quando a função não é injetora, que já obrigatoriamente ela é sobreinjetora, e a resposta é não. Cuidado com isso. Por exemplo, olha esse item aqui da função sobreinjetora. Se você observar aqui, A, B e C são elementos diferentes. E essa situação 1 é uma situação de uma função sim. Porque para ser função, o que é que a gente sabe? Cada elemento do conjunto de partida vai mandar uma única flecha. E A só manda uma flecha, B só manda uma flecha e C só manda uma flecha. Então é uma função. Mas essa função é injetora? Não, né, pessoal? Por que não? Porque se você parar para analisar, A e B estão mandando flechas juntos para o D. Então dois elementos diferentes estão tendo a mesma imagem. Então isso aqui não é o caso de uma função sem injetora. Então se ela não é injetora, ela é sobreinjetora? Vou dizer quando ela é sobreinjetora. Olha para o conjunto de chegada. Tá olhando? Sobrou alguém? Não. Tanto D é imagem, quanto é imagem. Não sobra ninguém. Então, uma linguagem bem popular é o seguinte: quando no conjunto de chegada não sobrar, a função é sobreinjetora ou sobreinjetiva. Numa linguagem formal, se você observar aqui, é o seguinte: quem é meu conjunto de chegada? É o conjunto B. Esse conjunto B é formado por D e por E, que você poderia dizer que é o contradomínio, é o conjunto de chegada. Quem é meu conjunto imagem? São os elementos do conjunto B que recebem flecha, ou seja, todo mundo. Quando o contradomínio for igual ao conjunto imagem, isso
é o que caracteriza uma função ser sobrejetora ou sobrejetiva. Então aqui, perfeitamente, essa função é sobrejetora. Veja 2. A 2 mais uma vez é uma função? Sim. Observa. Cada elemento aqui do conjunto de partida x1, x2 e x3, cada elemento está mandando uma única flecha. Então isso aqui é uma função. Essa função é injetora. Veja que x1 mandou flecha para f de x1, x2 mandou flecha para f de x2 e x3 mandou flecha para f de x3. Elementos diferentes do conjunto de partida mandou flecha para lugares diferentes. A função é injetora. Tá certo? O fato dela ser injetora faz com que ela não seja sobrejetora? Não. E ela é sobrejetora, Kenji? Também não. Por que não? Porque no conjunto de chegada sobrou o K. Se sobra, não é sobrejetora. Veja aqui meu contradomínio aqui é meu conjunto B, que seria exatamente f de x1, f de x2, f de x3 e K, formado por esses 4 elementos. E meu conjunto imagem, nesse caso, seria só formado por f de x1, f de x2 e f de x3. Então, para que a função fosse sobrejetora, contradomínio e imagem deveriam ser iguais. Como não são, ela não é sobrejetora. Olha o exemplo 3. Será que é uma função? Sim. Mais uma vez, cada elemento do conjunto de partida está mandando uma única flecha. É função. Beleza? Que imagem de x? Y. Que imagem de v? W. Que imagem de z? S. X, V e Z são elementos diferentes e estão tendo imagens diferentes. Então essa função eu já posso garantir que ela é injetora. Tem mais. Quem é meu contradomínio? É o conjunto B, que é formado por Y, W e S. Mas quem é meu conjunto imagem? Quais são os elementos do meu contradomínio que estão recebendo flecha? É o próprio conjunto B. Então, como o contradomínio aqui é igual ao conjunto imagem, opa, essa função também é sobrejetora. Numa linguagem popular, você observa o conjunto de chegada e dá o zoom aqui, ó. Sobrou alguém? Não, não sobrou ninguém. Se não sobra, ela é sobrejetora. Ô Kenji, se ela é injetora e é sobrejetora, ela tem dupla qualidade. E quando ela tem dupla qualidade, você diz que a mesma vai ser bijetora. Ou seja, uma função só vai ser chamada de bijetora se ela for sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Beleza? Vamos olhar aqui mais. Segue aí. Se você fizer uma análise gráfica, você pode verificar o seguinte, ó. Se ele não especificasse, o contradomínio aqui seria o conjunto de chegada, que seria o conjunto Y. Então, olha aqui, conjunto Y. Para que essa função seja sobrejetora, ninguém desse conjunto Y pode sobrar. Então, quando eu traço retas horizontais, observa que essas retas aqui, eu vou nomear essa reta R aqui lá embaixo, não corta meu gráfico. Se essa reta R não corta meu gráfico, é porque essa imagem aqui, ó, deixa eu mudar a cor. Essa imagem aqui de azul estaria sobrando. Então não teria X que teria esse cara como imagem. Então se esse cara tá sobrando, essa função não é sobrejetora. E também não é injetora. Por quê? Porque dois elementos diferentes aqui, ó, os pontos A e B estão tendo a mesma imagem. Lembra que para que a função seja injetora, quando eu traçar uma reta horizontal no contradomínio, nunca pode cortar o gráfico em mais de um ponto. Essa função não é sobrejetora e nem injetora.
Se ela não é sobrejetora e nem injetora, é uma função qualquer, uma ordinária, uma função sem qualificação. Fechado? Olha esse conjunto de chegada aqui, conjunto Y. Se eu traçar retas horizontais aqui, ó, a reta ela é infinita, ela estoura, vai lá para o céu e lá para baixo. Você concorda que qualquer reta horizontal sempre vai cortar meu eixo Y? Desculpa, qualquer reta horizontal sempre vai cortar meu gráfico vermelho em algum ponto? Sempre. Então ninguém vai sobrar. Porque significa que cada valor de Y vai ter uma imagem. Porque eu posso projetar no gráfico. Se ninguém sobra, essa função é sobrejetora. E ela é injetora, Kenji? Também. Por que ela é injetora? Porque cada elemento diferente, cada reta horizontal, só cortou meu gráfico em um ponto. Significa que cada ponto do eixo Y só é imagem de um único X. Então, nesse caso, ela é sobrejetora e injetora. Então, ela seria bijetora. Fechou? Terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo aqui, se ele não especificasse, aqui, ó, certamente essa reta pontilhada horizontal e essa vertical são chamadas de assíntotas. O que são retas assíntotas? As assíntotas são retas, tá? As assíntotas são retas que minha curva tende a tocar, mas não toca. Então ela não faz parte, tá? Nem do domínio, o B, nem do contradomínio, o A. Então, meu conjunto do contradomínio seriam todos os reais. Por exemplo, se eu colocasse desse jeito, todos os reais. Para que essa função fosse injetora, eu teria que dizer que meu contradomínio seriam todos os reais, excluindo o A. Porque aí não estaria considerando. Então, como o gráfico tem estourando para cima, estourando para baixo, então qualquer reta horizontal que eu traçasse aqui, só não poderia passar em A. Qualquer reta horizontal iria cortar meu gráfico no único ponto, o meu gráfico preto, ó. Qualquer reta sempre cortaria meu gráfico, nunca ia deixar de cortar. Então, se sempre corta meu gráfico, não sobra ninguém. Então, para que essa função seja chamada de sobrejetora, eu teria que dizer que o contradomínio seria os reais excluindo o A. Então, se eu afirmar isso, aí ela é sobrejetora. E como cada reta horizontal só corta meu gráfico em um único ponto, ela também seria injetora. Então, nesse caso, ela seria bijetora. O que você tem que ter cuidado é que a gente pode manipular. Claro que quando eu falei para vocês, quando você não tem restrição e faz um movimento de sobe e desce, ou desce e sobe, dificilmente possivelmente essa função não é injetora. Mas, por exemplo, esse gráfico aqui é de uma função do segundo grau, tá? E numa função do segundo grau, a gente vai ver isso com calma. Vai ver que esse gráfico, muitos já conhecem, é uma parábola. Aí tudo depende agora. Imagina que eu dissesse para você assim, vou mostrar dois casos. Que isso aqui é uma função de R em R+. Se o conjunto de chegada é R+, eu estou dizendo que são todos os reais, exceto quem, pessoal? Exceto os negativos. Então, meu conjunto de chegada seria daqui, ó, do 0 para cima. Então, como essa minha parábola também explode, essa minha curva que está aqui, ó, infinitamente. Então, o que é que acontece? Se eu traçasse qualquer reta horizontal aqui, nesse gráfico, em todo o contradomínio, a reta só poderia ser, ó, até aqui, ó, porque o contradomínio é R+. Então, ninguém ia sobrar. Se ninguém iria sobrar, porque daí para cima, então ela seria sobrejetora.
Mas ela seria injetora? Nesse caso, não. Nesse caso, ela não é injetora, porque eu tenho essa reta vermelha, estaria tocando meu gráfico, por exemplo, em 2 pontos, ó. No ponto A e no ponto B. Se toca em 2 pontos, é porque existem 2 valores de X. Peraí, que ficou horrível. Existem 2 valores de X com o mesmo Y. Então, X1 e X2 teriam o mesmo Y. Ela não seria injetora. Quer ver eu deixar ela transformar em injetora? Se eu mexesse aqui, ó, no domínio também. Ó. Se eu dissesse que o domínio agora é R+, então estou considerando todos os reais não negativos. Então esse pedaço do gráfico aqui, ó, se liga. Não existiria. Qual pedaço do gráfico não existiria, Kenji? Essa parte, a função seria só esse gráfico cinza, e essa parte à esquerda do eixo Y não existiria. Então, por quê? Porque o domínio aqui agora seria R+. E se o domínio é R+, eu estou dizendo que os valores de X que eu poderia atender seria de 0 para a direita. Então, só teria que olhar isso. Então, o que é que acontece? Olhando para esse domínio, qualquer reta horizontal que eu traçar aqui, só vai cortar meu gráfico em um ponto. Então, cada X dessa parte azul só vai ter um Y diferente. Então, nesse caso, eu posso manipular a função. E nesse caso, ela seria sobrejetora e seria injetora também. Então, nesse caso, ela seria bijetora. Beleza? Então, a gente vai dar continuidade aqui. Vai fazer uns exemplos brevemente. Vou mostrar uma situação de bijetora e falar de paridade. Se liga aí.